O modo que você enxerga a vida molda a sua vida. Suas perspectivas sobre a vida é que influencia a forma com que você investe o seu tempo, gasta o seu dinheiro, usa os seus talentos e valoriza os seus relacionamentos. Então, se a gente quer conhecer e compreender a visão de mundo de uma pessoa, a pergunta que nós devemos fazer é: como você enxerga a vida? Há pessoas que dizem que a vida é um quebra-cabeças, outras que a vida é uma montanha-russa cheia de altos e baixos, outras que a vida é um carrossel e você vive dando voltas. Há pessoas que dizem que a vida é um jogo de cartas e você precisa jogar com as cartas que te deram quando você nasceu. Enfim, as alegorias são as mais variadas. Agora, se eu perguntasse como você imagina a vida, qual seria a figura que lhe viria à mente? A figura ou alegoria que você der é a sua metáfora de vida. É a sua perspectiva de como a vida funciona e o que você espera dela. As pessoas geralmente expressam suas metáforas de vida através de roupas, penteados, tatuagens. Outras ainda expressam através de acúmulo de riquezas, carros, viagens. Sua metáfora de vida influencia toda a sua vida muito mais do que você imagina ou pode perceber. Ela determina os seus valores, seus relacionamentos, suas metas e prioridades e também onde você deposita sua esperança. Meu nome é Gustavo Norato, eu te convido a conferir esse vídeo até o fim e caso você goste desse conteúdo, se inscreve no canal e dê seu joinha para nos apoiar. Então senta, fica bem confortável e vem comigo. Bom, meus amigos, como já dito na intro desse vídeo, as possibilidades sobre como nós podemos ver a vida são muitas. Agora, e você que me vê? Qual é a sua visão da vida? Você entende que a forma que você olha para a vida está alinhada com a visão de Deus sobre a vida? A Bíblia nos apresenta 3 metáforas que nos ensinam sobre a perspectiva de Deus sobre a vida. A primeira metáfora é que a vida na Terra é um teste. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos Deus continuamente aplicando testes sobre as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, o amor, a honestidade e a lealdade. Praticamente todas as pessoas na Bíblia passaram por testes, tais como os primeiros habitantes da terra, Adão e Eva, que por sinal foram reprovados ao comerem do fruto que Deus tinha proibido. Vemos também, como exemplo, Abraão, que foi testado por Deus em sua fidelidade ao ser-lhe pedido o seu filho Isaque como oferta. E vemos tantos outros como Jacó, José, Ruth, Esther, Daniel e por aí vai. O fato é que os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. Por isso, Deus observa atentamente nossas reações quanto às pessoas, os problemas, o sucesso, os conflitos, as enfermidades e as decepções. Seja a mais simples ação como abrir a porta para alguém ou pegar um lixo no chão, Deus está observando. Você será testado por pequenas e grandes mudanças, por promessas que estão atrasadas, por problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até tragédias sem sentido. Uma vez que você tenha compreendido que a vida é um teste, você perceberá que nada é insignificante na vida. E até mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar o amor e dependência de Deus. Agora, a boa notícia é que Deus jamais te dará um teste superior à graça que Ele já te concedeu para lidar com eles. Eu estou aqui para comprovar se você me acompanha já há algum tempo. A segunda metáfora bíblica que nos mostra a perspectiva de Deus quanto à vida é que a vida na Terra é uma missão de confiança. Nosso tempo sobre a Terra, nossa energia, nossa inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas que o Senhor nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Nós somos mordomos de tudo que Deus nos dá. E esse entendimento de mordomia parte do princípio de que a Deus pertence tudo e todos na terra. Deus é o dono de tudo. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante o nosso breve período na terra. O Senhor apenas nos empresta a terra enquanto nós estamos aqui e tudo que nós podemos fazer é desfrutá-la enquanto nós estamos por aqui. E
Tudo que nós desfrutamos deve ser tratado como uma missão de confiança que Deus colocou em nossas mãos. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, você não precisa ter cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Se sabemos que Deus é dono de tudo, nós devemos cuidar da melhor forma possível, como se fosse nosso. Por isso, ao fim da nossa vida sobre a terra, nós seremos avaliados e recompensados conforme o nosso desempenho ao lidar com o que Deus nos confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, possui implicações eternas. Muitas pessoas não percebem que o dinheiro é tanto um teste quanto uma missão de confiança. Deus usa a área financeira para aprendermos a confiar nele. Para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como lidamos com o dinheiro para testar o quão confiáveis nós somos. O modo que nós administramos os nossos recursos, os nossos dinheiros, determina o quanto Deus pode confiar em nós com as bênçãos espirituais. Por isso, uma coisa que nós precisamos sempre lembrar: a quem muito for confiado, muito mais será pedido. Amém? E por fim, a terceira metáfora que nos mostra a perspectiva de Deus quanto à vida. A vida na terra é um benefício temporário. A Bíblia é cheia de metáforas que nos ensina sobre a natureza breve e transitória na terra. Para viver a sua vida da melhor forma possível, você precisa ter em mente duas verdades. A primeira é que diante da eternidade, a sua vida é um sopro, é extremamente curta. E a segunda é que a terra é apenas uma residência temporária. Nós não vamos ficar aqui por muito tempo, então nós não podemos ficar muito apegados às coisas desse mundo. Agora, a Bíblia compara várias vezes a vida aqui na terra a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Nós somos visitantes estrangeiros em qualquer lugar que nós estejamos na terra. A nossa origem e o nosso destino jamais foi na terra como nós conhecemos. Nem mesmo no país, estado e cidade que nós viemos a nascer nesse corpo, nós podemos tê-lo como lar se nós quisermos viver pela perspectiva de Deus. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever a nossa breve estadia na terra. A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é no céu. Quando você captar essa perspectiva tão verdadeira, você deixará de se preocupar em ter tudo aqui na terra. Quando nós flertamos demais com as coisas que esse mundo nos aponta como prioridades, Deus chama isso de adultério espiritual. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Por isso nós precisamos apresentar em cada atitude valores e posições que o representem por aqui. Eu vou falar melhor sobre isso no próximo vídeo. Nossos valores precisam ser alterados quando chegamos à consciência de que a terra é apenas um privilégio temporário e passageiro. Nós precisamos viver por valores eternos e não temporários. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você na eternidade. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito por aqui. Quando a vida ficar difícil, você for subjugado pelas dúvidas e ficar imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que ainda você não chegou em casa. Quando seus dias acabarem por aqui e a morte te abraçar, você não estará deixando a sua casa, ao contrário, você estará indo para casa, como a minha filha foi há pouco tempo. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.